1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o proverá. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que vós sois é sagrado. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Mas que você tenha um bom dia mesmo. Não é só retórico, não. Você tem um bom dia mesmo. E isso é possível, porque Deus é Ele quem está cuidando de você. Nós temos falado a respeito deste assunto já tem algum tempo, que é entrando em águas profundas, não é? Caminhando para a maturidade, caminhando para nos tornar mais parecidos com Jesus. E hoje nós vamos concentrar por alguns instantes sobre esse tema, prudentes construtores. Prudentes construtores. É isso que o apóstolo falou que ele é. E como o apóstolo foi um prudente construtor, e ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então,
eu preciso, e você também, ser um prudente construtor. Sem a menor sombra de dúvida, eu quero afirmar para você nessa manhã, que Deus tem um ministério para você que está hoje aqui presente, ouvindo. E que os dons que Deus te deu, todos os dons que Deus te deu, é para você fazer cumprir este ministério. Amém, minha irmã? Esse é um ministério, trazer água para os profetas de Deus, né? Os pregadores de Deus. Muito obrigado, minhas irmãs. Continue servindo, é um ministério. A palavra ministério, embora seja uma palavra muito bonita, eu particularmente a acho bonita, mas ela simplesmente quer dizer trabalho. Às vezes fico pensando em ministério, como se fosse um mistério, né? Mas na verdade mesmo, o ministério é um trabalho. Em outras palavras, Deus tem um trabalho para cada um de nós que estamos aqui. Você sabia? E os dons que você recebeu, e você tem muitos dons, é para você cumprir este ministério. A leitura que lemos, se você prestou atenção, e eu penso que você prestou atenção, e eu penso que ela te tocou, eu penso que ela mexeu com você, eu só queria clarear mais o que foi lido, sabe? Te ajudar mais a entender esse ensino de Deus para a minha vida, de Deus para a sua vida. 1 Coríntios 3:1 é, na verdade, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja lá em Corinto. E é para essa igreja que ele tratou desse assunto, de ser um prudente construtor. E você, trabalhando para Deus, você vai entrando em águas cada vez mais profundas. Se você não faz nada para Deus, você não vai experimentar a profundidade da ação do Espírito Santo na sua vida. Paulo falou com essa igreja lá em Corinto, no primeiro século, e vai falar também para a igreja aqui hoje no Alipe de Melo, com certeza, porque Deus não deixa a sua palavra voltar vazia. Então está escrito lá, acompanha no telão, por favor. Paulo fala com aqueles irmãos lá em Corinto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então, Paulo, que foi o homem que Deus usou para plantar a igreja lá na cidade de Corinto, e acredite que Deus quer usar muitos aqui para plantar a igreja dele pela Minas Gerais inteira. E olha que esse estado é o maior do Brasil. E o nosso desafio é grande. O apóstolo Paulo, ele fala como que ele chegou lá para cuidar ou plantar a igreja em Corinto. Paulo diz, ou melhor, foi Lucas que disse isso lá no livro de Atos, mas Lucas falava do apóstolo Paulo. Depois disso, deixando Paulo Atenas, outra cidade grega, partiu para Corinto. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, ou que o Cristo, o Messias, é Jesus. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor Jesus, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios
ouvindo, criam e eram batizados. E ali permaneceu Paulo 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O apóstolo está aí na sua segunda viagem missionária. Você sabe pela leitura de Atos que ele fez 3 viagens missionárias. E nessa segunda, ele chegou lá na cidade de Corinto. E ele apresentou Jesus para esta cidade. Como alguém um dia chegou aqui em Belo Horizonte e apresentou, foi o nosso amado irmão Charles, que já morreu e já está lá vivo com Jesus na glória, e ele vai ser ressuscitado no último dia. Foi ele que plantou esta igreja aqui. E também agora é a nossa vez de plantar igrejas de Jesus em toda Minas Gerais. Paulo então explica o que ele fez. E ele continua então falando com aquela igreja. Não há ninguém melhor para instruir aquela igreja do que o apóstolo Paulo. E pela nossa leitura, depois que ele evangelizou aquela igreja, ele plantou aquela igreja, a igreja do Senhor, diz o texto sagrado que ele ficou lá quanto tempo? 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Fazendo o quê? Ensinando aqueles irmãos a palavra de Deus. É assim mesmo. Você batiza e depois você ensina. Você gerou um filho, aí você cuida. Esta é a ideia, né? Então Paulo continuou falando com aquela igreja, que bem serve para essa igreja aqui, bem serve para nós. Leite vos dei a beber. Eu não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, brigas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meios de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Conversa séria, conversa necessária, conversa para adiantar a igreja no crescimento espiritual. A igreja lá em Corinto, ela tinha ciúmes entre os irmãos. Ela tinha contenda entre os irmãos. E isso era uma prova que aquela igreja era carnal. Andava na carne, sabe? Deixava habitar no seu coração ciúmes. Deixava habitar no seu coração contendas, brigas. E a igreja, né, irmãos? Nós sabemos que a igreja é o quê? É formada de pessoas comuns, pessoas humanas, pessoas falhas. Todos nós estamos na fase de crescimento. Eu não tenho ciúmes de nenhum irmão, de nenhuma irmã. Não, o ciúme sempre bate à minha porta. Mas, como Deus falou com Caim, lá em Gênesis, no princípio, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Eu não posso ser vencido pelo pecado, nenhum pecado. Eu posso dominar o pecado, você pode dominar o pecado pelo poder e a ajuda do Espírito Santo. Você por si mesmo não consegue dominar nenhum pecado, não. Mas quando você pede ajuda, aí você pode. E era uma tristeza. Outra coisa que o apóstolo falou daqueles irmãos lá em Corinto, vocês andam segundo os homens. Como assim andar segundo os homens? Alguns irmãos lá em Corinto falavam, eu pertenço ao Apolo. Nós vamos ver quem era Apolo. Realmente era um fenômeno. Esse irmão era um fenômeno mesmo. Ele tinha seus seguidores, né?
E aí tinha outros irmãos que já preferiam Paulo. Ah, não, eu sou de Paulo. Né? E é uma coisa assim que vai andando segundo os homens. Né? Mas Paulo perguntou para eles, quem é Apolo? Ah, para você é um grande homem, dizendo aos coríntios. Quem é Paulo? Ah, para você é uma sumidade. O maior teólogo do Novo Testamento. Né? Pois é. É assim que a igreja os via. Mas sabe como esses dois homens se viam? Ele falou, Paulo e Apolo eram apenas escravos de Cristo. O tradutor amenizou isso aí, colocando servos, né? Porque servo soa mais bonito. Eu sou servo de Cristo. Que coisa bacana, hein? Agora, experimente falar, eu sou escravo de Cristo. É perigoso alguém te corrigir. Não, você não é escravo, não. Que isso? Não. A escravatura já foi abolida, já passou. Irmão, se você não resgatar a verdade do que você é mesmo diante de Deus, você vai ter muitos problemas. Eu e você não passamos de um escravo de Cristo. Escravo obedece e o Senhor manda. Quando eu achar que eu sou alguma coisa, coitado de mim. Já diz o profeta do Senhor, o apóstolo Paulo, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo continua tratando com aquela igreja lá de Corinto, e muito pode te ajudar, e muito pode me ajudar. Paulo diz, eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos? Ora, o que planta e o que rega são um. Coisa linda. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque ministério é trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, simplesmente. Lavoura de Deus, é uma plantação aqui, é um edifício de Deus, sois vós, a igreja é comparado a um edifício. 3 metáforas, comparando a igreja, o que na verdade ela é. Né? Agora, vamos conhecer um pouco do Apolo. Eu, sinceramente, quando eu leio essa biografia aí, eu me sinto mais pequenininho ainda, né? A biografia do Apolo, que biografia. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso, outra cidade lá, um judeu natural de Alexandria. Alexandria não é pouca coisa na história. Chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era este instruído no caminho do Senhor Jesus. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Puxa. Conhecendo apenas o batismo de João. Tinha um pequeno probleminha com o Apolo lá. Eu só conhecia o batismo de João, que já estava defasado e passado, né? Conhecendo apenas o batismo de João, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo este, Apolo, percorrer a Acaia, que é onde Corinto fica, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Apolo era homem legítimo de Deus, verdadeiro discípulo, verdadeiro cristão. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Que irmão, hein? Capacitado. De vez em quando aparecem uns irmãos desse aí. Puxa, não é nem de 10 talentos. Parece de 1000 talentos. E Apolo era um desses irmãos. Paulo disse, eu plantei. Foi a verdade. Deus usou Paulo para plantar a igreja lá em Corinto. Depois ele disse, mas o Apolo regou. Porque o apóstolo Paulo
ele era um plantador de igreja de Jesus. Ele saía plantando comunidades para seguir Jesus. Ele era um missionário, além de um apóstolo, além de um discípulo, além de um cristão. Então, o apóstolo Paulo, esse era o ministério dele, plantar igrejas ao redor do mundo afora, que é o mundo antigo onde ele viveu. Ele não podia ficar lá o tempo inteiro. Então, o Apolo chegou lá, um irmão competente, um irmão legítimo, e ele continuou o trabalho que o apóstolo Paulo fez. O Charles plantou, e ele foi embora. E agora foi embora de vez mesmo, saiu da terra mesmo, foi embora mesmo. E um dia você também vai e eu também vou, né? Agora nós estamos aqui regando o que ele plantou. Eu tenho um grande sonho. Se Deus quiser me usar algum dia, eu gostaria muito de plantar uma igreja. Não sei aonde, não sei como, não sei nem se eu vou ter vida, já estou com 62 e não sei, aí a saúde vai acabando. Mas um dos meus desejos era plantar uma igreja para Jesus antes que eu vou embora. Mas foi Deus quem deu o crescimento. O Paulo plantou, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Uma coisa que você pode fazer é plantar. Uma coisa que você pode fazer também é regar. Mas uma coisa que você não pode fazer, e nem eu, é dar crescimento para alguém. Um bebê, quem faz um bebê crescer? O pai e a mãe? Não, eles criam condições favoráveis para que essa criança cresça, dando comida, protegendo, remedinho, e espiritualmente também é assim. Nós plantamos, e nós criamos condições para esse bebê na fé crescer, mas quem dá o crescimento é Deus. É por isso que toda glória pertence a Deus. Paulo diz, ora, o que planta e o que rega são um. Isso é unidade. Unidade no Espírito Santo. Todos nós pertencemos apenas a um corpo. Que é o corpo de quem? De Jesus. Você é um membro neste corpo. E eu estou ligado a você, você está ligado a mim, você está ligado a seu irmão. É por isso que o seu irmão e a sua irmã é muito importante. Não importa o que é esse irmão aí fora. Ele é advogado, ele é médico, ele é, não importa. Importa o que ele é aqui dentro. Ele é meu irmão, ela é minha irmã. E a gente precisa cuidar um do outro. Na cabeça dos coríntios, o Paulo merecia ser seguido. E na cabeça de outros, o Apolo merecia ser seguido. Mas o que eles não sabiam lá em Corinto é que os dois eram apenas um. Não tinha concorrência, não tinha carnalidade, porque eles não eram pessoas, crianças na fé, e nem carnais. Esses homens eram espirituais. E homens espirituais têm visão mais ampla, mais profunda, e sabe qual é a função de cada um. Quando um irmão está sendo abençoado por Deus e está abençoando a igreja, nós não devemos ficar com ciúmes. E nem arrumar uma briga com esse irmão chato, não sei o quê. Quando uma irmã está sendo usada no ministério que eles têm para Deus, nós devemos dar graças a Deus, abençoar essa irmã e ficar contente, porque nós somos do mesmo corpo. E não aceitar dentro do nosso coração, porque Satanás quer plantar no meu coração que você é meu concorrente, que você é minha concorrente. Não, nós somos irmãos. Nós somos apenas um. E Jesus orou tão bem pela nossa unidade, lá em João 17, e você vai deixar o diabo quebrar essa unidade na sua alma, no seu espírito, na sua mente? Não permita, porque o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo, meu irmão, e a ti cumpre dominá-la, minha irmã. Desafio.
Desafio para você, meu irmão, desafio para mim também. O desafio é, eu sei que você trabalha muito para sobreviver, para cuidar da sua família, né? Provavelmente você tem uma jornada mais do que 8 horas de trabalho. Eu ouço muitos que têm uma jornada longa. Eu sei que você trabalha todos os dias, eu sei que você chega cansado do seu trabalho. Eu já trabalhei também assim. Hoje eu tenho a graça de trabalhar só para o reino de Deus. E eu louvo a Deus, porque eu não me sinto digno de servir no ministério de evangelismo, mas Deus me deu essa graça, e eu não quero desprezá-la, quero honrá-la, quero ser um prudente construtor. Mas o desafio para você, meu irmão, minha irmã, mesmo uma semana cheia, uma semana cansada, saia pelo menos uma noite da semana, vá plantar o evangelho no coração de alguém, ou vá regar o que alguém plantou. Sempre tem irmãos nossos precisando de visitas, sempre tem irmãos nossos fracos lutando com problema, sempre temos irmãos doentes entre nós, precisando de uma oração. Isso você pode fazer. Então, meu desafio é simples. Ele é execuível. Dá para se fazer. Uma noite na semana, você tira para plantar e para colher. E você vai ver, você fazendo isso continuamente, uma vez por semana, como que você vai sentir que você está entrando em águas profundas. Porque quando a gente trabalha para Deus, Deus trabalha dentro de nós. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Segunda parte da nossa conversa hoje, nessa manhã. Essas palavras é do próprio apóstolo Paulo, como você vai ouvir agora. A ideia é, seja um prudente construtor. Posso melhorar isso? Sejamos prudentes construtores. Paulo falou com a igreja lá em Corinto. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, Paulo é o homem que cunhou essa frase. Eu como prudente construtor. Mas o Paulo não está dizendo, eu como um prudente construtor, eu sou o cara. Ele não falou isso. Ele disse que foi pela graça de Deus. Irmão, irmã, o que você faz? Você faz tão somente por quê? E o que é graça? É um favor imerecido. Ou então, eu não merecia fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Ensinar o Apocalipse, pregar pela manhã, e à noite nós estamos aqui de volta para mais um culto. Nossa, Jaime, você é o cara. Não, isso é graça de Deus. Aquela pessoa lá no hospital, internada, queria trocar de lugar comigo. Que às vezes você acha que você faz muito. Aquela pessoa lá no cemitério queria trocar de lugar comigo. Está me invejando. Então, meu amigo, é eu trabalhar muito para Jesus mesmo. Já eu estou indo embora. Então, vamos aproveitar e vamos trabalhar. Paulo disse, eu como prudente construtor, eu lancei o fundamento, os alicerces. E ele disse, ninguém pode pôr outro fundamento. E agora, eu pus o fundamento, o alicerce, plantei essa igreja, Corinto, Paulo está dizendo. Aí outro irmão vai
regar, ou ele vai construir em cima desse alicerce. É verdade. Só que o Paulo dá uma advertência. Veja bem como você edifica. Veja bem o que você vai construir em cima desse alicerce que eu pus, que é Jesus Cristo. Esse alicerce está firme. Esse alicerce nunca mais vai ser abalado nem ruído. Ele é a rocha eterna. E a ideia é, ou Jesus e você está salvo, ou é outro ser e você está perdido. Porque João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é o único que morreu pelas pessoas e essa é a nossa mensagem. Devemos levar esse fundamento. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso a igreja sabe muito bem, não é verdade? Mas às vezes, eu fico querendo pegar uma carona lá no fundamento, achando que eu que sou o fundamento. E eu estou iludido, porque eu não sou o fundamento. Eu sou apenas um dos materiais que construíram em cima desse fundamento. 1 Coríntios 3, de 12 a 15, nós estamos terminando. Contudo, se o que alguém edifica em cima do fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento Jesus edificou, construiu, esse receberá galardão, recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo. Ufa, ainda bem. Todavia, como que através do fogo, né? Vamos entender isso. E a pergunta é, qual o material que você usa para edificar em cima do fundamento que já foi posto, que é Jesus Cristo? Você trabalha com ouro? É caro. Você trabalha com prata? Também é caro. Você trabalha com pedras preciosas? Também é caro. Esse material que você usa para construir o reino de Deus? Edificar o reino de Deus? Ou você usa madeira? Tem umas madeiras boas, mas não é como a pedra preciosa, não é como a prata, não é como o ouro. Ou o feno, que é o capim. Eu vou usar capim, como os índios, né? Os índios usam muito capim, bananeira, para construir a casa deles. Fica lá. Deve dar umas goteiras lá, mas eles usam isso. Ou usa palha. Nossa, palha? Ah, tá bom. O fogo vai provar o material que você usa. E o fogo é o fogo, né? O fogo até purifica o ouro. Ou melhor, quando você leva o ouro numa temperatura muito grande, e porque o ouro não vem purinho já na natureza, ele vem cheio de rejeitos, de escória, né? Falando de um assunto que eu conheço, porque eu sou técnico metalúrgico, sem muito orgulho. Então, o ouro, ele é fundido a um grau muito elevado. E aí separa a escória, o que não presta, do ouro puro. Mas é numa temperatura muito elevada. Às vezes, a temperatura de Deus é muito elevada na minha vida. E eu estou passando muitas situações difíceis, mas é porque eu estou sendo purificado, eu estou precisando crescer. Então, nós precisamos ver que material nós estamos construindo, porque a ideia é que sejamos o quê? Prudentes construtores. E eu, para construir bem, eu vou ter que usar material caro, eu vou ter que dar de mim, sabe?
Seguir o exemplo de Jesus, que amou os discípulos. Seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que amou os discípulos. Lidar com o ser humano é muito difícil, é ou não é? Ah, você sabe que é, muito difícil. Dá muito trabalho. Então é melhor eu fazer um trabalho meia boca mesmo, porque ser humano é muito chato. Mas não é essa a ideia. Para você construir em cima do fundamento que é Jesus, é nós darmos o melhor que nós podemos. Bom, se a obra de alguém permanecer, vai receber a recompensa. Creio que o irmão Charles morreu em paz. Antes dele morrer, o Charles falou assim, olha, eu posso morrer em paz, porque a igreja está muito bem. Você sabe que tem igrejas que fecham as portas? Sabia disso? Ah, você já deve ter visto, né? Então, a obra daquele irmão, ela se queimou. Que tristeza profunda teria esse irmão. Mas quando vê a obra dele que vingou, ele fica muito feliz, muito satisfeito. Foi falado de Jesus que ele ficou muito satisfeito depois que ele viu o fruto do penoso trabalho dele, que era a conversão. Ele sofreu muito, mas depois o resultado foi muito bom. Então nós temos que doar nosso sangue, nossa vida, nosso tempo, para construir em cima do fundamento que é Jesus, sabe? Para que ele seja glorificado. Mas se a obra de alguém queimar, ele vai ser salvo, ele não vai se perder. Só que ele vai ter muito sofrimento, porque é uma dor profunda. Todo o meu trabalho feito nesses anos todos se perdeu, né? E finalmente, palavra do Senhor. Paulo falando pelo Espírito Santo à igreja lá em Corinto. Deus falando para a igreja no Alívio de Melo essas mesmas palavras. Ouça essas palavras em fechamento como palavras de Deus para você, para o seu ministério. Não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Sabemos, Senhor. É verdade, Senhor. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, é santo, é separado. E a ideia é, irmão, irmã, não destrua a igreja do Senhor, porque ela custou o sangue de Jesus. E se alguém destruir a igreja do Senhor, o próprio Deus me destruirá. Eu não posso com Deus, e você também não. Nós somos apenas servos na casa de Deus. Que Deus te abençoe, que você adentra em águas profundas com o Espírito Santo. E que nós juntos, irmãos, vamos edificar em cima do fundamento que é Jesus Cristo. E fazer o melhor que nós podemos. É ouro, é prata, é pedra preciosa. E assim, Deus seja glorificado no seu ministério e no meu ministério. Amém? Fiquemos em pé, igreja, e cantemos esse cântico profundo e expressivo. Vamos nos trabalhar, somos servos de Deus, que coroa real nos dará lá no céu. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com a esperança e fé e com